Olá, hoje eu quero trazer para os irmãos uma reflexão ainda em Mateus 24. Hoje nós vamos refletir no versículo 34. Para nós entendermos essa questão, nós precisamos entender ou ler pelo menos aqui o versículo 32 também, porque diz assim: agora aprenda a lição da figueira. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre o que significa essa lição da figueira. O versículo continua dizendo: quando os ramos surgem, as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade: esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o termo geração. O que Jesus estava querendo dizer aqui com essa palavra geração? Se vocês prestarem atenção aqui na própria Bíblia que eu tenho aqui no rodapé, também esse termo pode ser traduzido aqui como era ou esta nação. Então, a palavra geração na Bíblia, ela tanto pode estar relacionada a tempo, como pode estar relacionado também à nação. Então, Jesus estaria querendo dizer uma dessas coisas, ou ele estaria querendo se referir ao tempo do cumprimento dessa profecia, ou a nação. Então, nós precisamos entender uma coisa. Quando alguém interpreta a figueira nesse contexto como símbolo da nação de Israel, geralmente essa pessoa que interpreta dessa maneira vai também fazer uma ligação da expressão geração apontando para duas situações. Por exemplo, aqueles que acreditam que o brotar da figueira seria uma referência profética a 1948, quando Israel volta novamente a se tornar nação independente, essas pessoas vão interpretar esta geração como o tempo que marcaria a partir de 1948 até a vinda de Cristo, seria a geração do arrebatamento. Então, segundo essa reflexão, essa interpretação, nós estaríamos vivendo a geração do arrebatamento por causa dessa aplicação. Outras pessoas também poderiam entender que a figueira aqui seria uma figura de Israel, nós já vimos que não, mas aqueles que entendem que a figueira nesse contexto é a figura de Israel também, tende-se também a interpretar a passagem geração aqui, a palavra geração, como uma referência à própria nação de Israel, ligando a nação à figueira. No entanto, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para aquilo que nós já falamos anteriormente. A figueira aqui não apresenta no contexto a nação de Israel. Não era esse o propósito de Jesus. Jesus está falando aqui de tempo profético. E ele começa a mostrar que haveria sinais que poderiam apontar facilmente para os discípulos o tempo. Que tempo? Ele mesmo diz assim, o tempo está muito próximo. Então Jesus está usando a figueira para falar de tempo. Se Jesus está usando a figueira aqui para falar de tempo, então a intenção dele é falar de tempo e não da geração. É para falar de tempo. E essa, não da nação de Israel. E a geração, então, aqui, é mais provável que seja uma referência ao próprio tempo. Mas que tempo seria esse? Por que Jesus disse assim, colocando a geração como tempo? O que Jesus queria dizer com esta geração? Se nós prestarmos atenção, esse pronome demonstrativo esta vai indicar
perfeitamente a que tempo Jesus estava se referindo. Porque se ele estivesse querendo falar de um tempo distante do momento em que foi pronunciado essa profecia, o termo usado não seria esta, mas seria aquela geração ou aquele tempo dentro de um contexto profético, embora aquela e aquele sempre no português é mais usado para falar de algo no passado, distante. No sentido profético, é possível falar e usar a expressão aquele para se referir profeticamente a um tempo distante daquele vivido naquele momento que foi pronunciado a profecia. Então, dito isso, Jesus está falando para um tempo ligado ao momento em que ele está pronunciando, ou seja, o tempo que seria a geração dos que ouviram essa mensagem de Jesus, dos que receberam essa mensagem nos dias de Jesus. Essa geração não passará. E como de fato, em 1900, nos anos 70, Jerusalém experimentou aquilo que ele havia dito no início: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo foi destruído no ano 70, exatamente na geração em que os discípulos viram acontecer grande movimentação de falsos profetas, pessoas que se levantaram dentro daquele contexto dizendo que era o Cristo, que era o Messias, e levaram muitos ao erro. Essas coisas aconteceram dentro daquela geração. A única coisa que não aconteceu dentro daquela geração é a vinda do Senhor Jesus como cumprimento profético futuro. Nós entendemos aqui que Jesus está dentro desse contexto respondendo a 3 perguntas que foram feitas pelos discípulos. Quando ele fala todas essas coisas, está relacionado a quais coisas? Aos sinais que ele havia dito e que estava aqui ligado ao próprio contexto da parábola da figueira. Então, a geração mencionada por Cristo é a geração do tempo de Jesus, a geração do tempo dos discípulos. Uma coisa que a gente pode ainda fortalecer esse argumento é que Mateus usa também a expressão geração em outras ocasiões. Mateus capítulo 11, nós vamos encontrar o seguinte: Mateus capítulo de número 11, Mateus 11, versículo de número 16, diz assim: a que posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Então, Jesus está usando aqui, Mateus usa o termo aqui, geração, na fala de Jesus, o termo geração aparece. Também no capítulo de número 12, no versículo 41, 12, 41, nós encontramos aqui, olha: no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Jonas. Então, a rainha de Sabá também se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Salomão. Preste atenção, o termo geração aqui está sendo usado para quê? Para mostrar um povo daqueles dias,
que estava tendo a oportunidade de ouvir a mensagem, ver os sinais e estavam recusando. E por isso essa geração seria julgada com duro rigor por não se arrepender. Então o termo geração, esta geração que aparece em Mateus 24, a meu ver, é muito mais, vamos abrir aqui de novo, o termo geração, aqui de Mateus 24, é muito mais forte aplicá-la ao contexto de tempo em que os discípulos ouviram e receberam essa mensagem, que se cumpriu no ano 70, com a queda de Jerusalém. E aqui, para mim, a meu ver, Jesus está falando exatamente de tempo, porque no versículo anterior, dentro do contexto imediato, nós temos aqui a parábola da figueira, e ele fala de verão, que é tempo, né? E fala aqui também do tempo profético que estaria à porta. Então Jesus está falando dentro do contexto imediato sobre tempo, e seria estranho que ele aqui colocasse o termo geração para falar de nação e não de um tempo, como foi bem assim explicado. Então eu espero que dessa maneira eu possa fazer com que os irmãos reflitam um pouco sobre aquilo que os irmãos aprenderam e ouviram a respeito desse contexto e pense se o que eu disse aqui faz sentido para os irmãos. Até o próximo vídeo.